começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a privacidade nas redes sociais. O artigo 5º determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e assegura indenização em caso de dano material ou moral. A Constituição garante ainda o sigilo das comunicações, a não ser em caso de ordem judicial e de acordo com a lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E para falar sobre a privacidade nas redes sociais, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Walter Ribas. Ele é especialista em Direito Digital e Direito Administrativo, além de pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil. Seja bem-vindo, doutor Walter. Esses princípios da Constituição também se aplicam à internet? Claro que se aplicam, porque a internet, apesar de parecer uma realidade à parte, né, são relações entre particulares e esses particulares estão submetidos à ordem constitucional e têm deveres e obrigações, né, direitos e deveres perante a sociedade, perante todos com que eles se relacionam. Também está aqui conosco o advogado Sandro Pontual. Ele faz parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal e é pós-graduando em Direito Processual Civil. Seja bem-vindo, doutor Sandro. Esse direito do consumidor, a defesa do consumidor, também pode ser aplicada nas relações com as redes sociais? Com certeza. Já existem, inclusive, decisões nesse sentido que os nossos tribunais dizem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às redes sociais. Nesse caso, que tipo de direito que o consumidor tem? Seria o direito que qualquer consumidor em qualquer serviço tem, ou seja, da segurança, da informação do seu produto, no caso um serviço, né? E especificamente, como a gente está falando aqui no artigo 5º, a questão da intimidade e da inviolabilidade. As redes sociais já viraram mania no mundo inteiro. Só o Facebook deve contabilizar mais de 1 bilhão de usuários em 2012. No Brasil, cerca de 40 milhões de internautas participam desta rede, trocam informações, fotos e se conhecem pelo meio virtual. Mas o que é uma ferramenta muito útil, tanto na vida social quanto no trabalho, pode se tornar um problema quando o internauta exagera. Mesmo atrasado para a aula, o universitário Renato dá uma paradinha para postar que está chegando na universidade. Todo dia, toda hora eu estou conectado no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Ele admite que é viciado em redes sociais e não vê problema algum em postar todos os passos do seu dia e fotos com a família e amigos. Eu não vejo, assim, pelo menos comigo, problema em me expor. Eu acho que é até bom para você poder conhecer as pessoas e saber com quem realmente está conversando. Vasco, samba e muitas fotos publicadas. Na página do Rômulo, no site de relacionamentos, dá para conhecer as preferências dele. Só que ao contrário do Renato, Rômulo não gosta de publicar a rotina e evita se expor demais quando escreve. Dá para ver algumas características, mas eu não me exponho totalmente do que eu faço, nem da minha vida no Facebook, não. Mas até onde vai o direito de privacidade? Este advogado especialista na área civil diz que a pessoa que não quer se expor tem que tomar alguns cuidados, como o uso de ferramentas das redes, que permitem bloquear o acesso de estranhos. Se a rede social dele for aberta a todos, eu não teria como ele questionar judicialmente, pedindo uma indenização por acesso à sua privacidade, porque a rede social dele é livre. Mas se a rede social dele for privada e houver algum acesso indevido, um hacker invadir e usar indevidamente aquelas fotos, essa pessoa que invadiu vai ser responsabilizada civilmente e criminalmente. As pessoas têm que utilizar com muita responsabilidade, porque depois que vaza na internet alguma informação dessa, alguma foto, o dano normalmente é irreversível. Doutor Walter, na prática, que tipo de cuidado o internauta deve ter ao participar de uma rede social? Bom, o primeiro cuidado que o internauta deve ter é em qual rede social que ele está entrando, né, conhecer quais são as políticas de segurança daquela rede social, né, qual é a disponibilização que ele está fazendo de informação, que tipo de informação ele está cedendo para aquela rede, porque atualmente a gente está na sociedade da informação, mas a sociedade da informação não é só a sociedade da informação pela quantidade de informação, mas também porque a informação hoje vale dinheiro, né? As redes sociais hoje procuram ter cada dia mais acesso às informações dos usuários, porque eles revendem essas informações.
a informação que serve para eles poderem vender um produto, para um determinado tipo de anunciante, né? Então, essas informações que são disponibilizadas pelo usuário, o usuário tem que saber exatamente como é que ela é tratada, né? E que tipo de informação ele está disposto a ceder para aquela rede social em troca daquele serviço que ela está tendo, né? De utilizar e se comunicar com outras pessoas. E é legal, doutor Sandro, vender essas informações? O consumidor tem algum direito aí? Com certeza. Quando você se afilia a uma rede social qualquer, todas elas têm o seu termo de adesão. Você, quando está fazendo esse contrato, quando você, que não deixa de ser um contrato, quando você faz essa inscrição, você tem que concordar com essas políticas. E como o doutor Walter falou, a ideia realmente é essa. Você tem que saber o que é que você está postando, porque, como a gente já conversou, a intimidade é alguma coisa que você guarda para si. A partir do momento que você divulga, você não pode querer responsabilizar, porque você mesmo postou essa informação. Então, as políticas de privacidade, elas têm que ser respeitadas pelo provedor, pelo dono da rede social, vamos dizer assim, mas principalmente pelo próprio usuário. E o que pode acontecer, por exemplo, que a gente sabe que mesmo tomando cuidado, a pessoa pode ser vítima de um perfil falso, de um roubo de senha. Nesse caso, o que pode ser feito? Nesse caso, o que a gente aconselha é que a pessoa entre o mais rápido possível em contato com a administração dessa rede social e faça prova do seu perfil verdadeiro, quer dizer, mostre quem você é e peça que aquele perfil que teve a senha roubada ou que ele foi hackeado, que ele seja tirado do ar. Porque a responsabilidade do provedor, do que entrega o serviço da rede social, ela tem limites. Então, a partir do momento em que você fala para ele, você se comunica e diz, olha, fui hackeado, minha senha foi roubada, esse perfil que está aí é um perfil falso, a partir desse momento, se ele não age, sim, aí começa a responsabilidade. Porque as decisões dos nossos tribunais, no sentido da responsabilidade, é no sentido de não agir. Porque é impossível para que o provedor, para que o dono da rede social, ele tenha a condição de saber se aquelas informações que estão sendo postadas são verdadeiras ou são falsas. Então, o próprio usuário, ele tem que ajudar ao provedor desse serviço para saber se aquelas informações são verdadeiras ou são falsas. Então, cabe ao usuário monitorar o seu próprio perfil, porque também a gente sabe que tem pessoas que abrem um perfil qualquer, simplesmente depois abandona. Passado vários meses depois, ele volta naquele perfil e vê que aquele perfil foi hackeado, foi invadido. E aí ele quer responsabilizar. A responsabilidade, segundo os nossos tribunais, é do não fazer. Ou seja, a partir do momento em que o provedor é avisado, ele tem a obrigação de agir. E o que acontece nesses casos? O provedor pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente também, doutor? Pode. O provedor ele pode ser responsabilizado a partir do, como o doutor Sandro falou, né, a partir do momento em que ele não toma uma atitude, né? Existem já alguns precedentes já nos tribunais no sentido de que se ele é avisado, é informado, né, e não toma essa providência, aí ele tem de ser responsabilizado, vamos dizer assim, ele estaria colaborando para que aquela situação se perpetuasse, né? E como a gente sabe, na internet, o que se coloca na internet, então, pega uma certa, vamos assim, fica eterno, né? Porque aquilo ali começa a ser replicado por outros fóruns, para outros locais, e o usuário não tem mais como ter o controle daquilo ali. Então, aonde aquela informação consta, ou seja, onde aquele material que é lesivo, né, a intimidade do usuário, ou é lesivo a imagem da pessoa, é postado e o responsável, né, o administrador, não toma a conduta de retirar aquilo ali do ar, ele pode ser responsabilizado civilmente pelos danos morais, né, que ele causar a imagem daquela pessoa, ou materiais, se for o caso. Agora, na esfera criminal, é um pouco mais complicado, porque aí você não vai conseguir a responsabilização da empresa, mas você pode conseguir a responsabilização de quem criou aquele perfil, porque isso daí configura falsidade ideológica, né? A pessoa está se dizendo ser uma pessoa que ela não é, né? Ou então até mesmo ela pode estar fazendo falsas declarações ali, ou criando situações que vai estar enganando o consumidor, está enganando ali a pessoa, os usuários daquela rede. E é fácil provar que se a culpa é da empresa, se a culpa é do usuário do perfil? É complicado, porque o nosso direito, ele diz o seguinte, tem a obrigação de indenizar aquele que causa dano. Então, nesse caso, a gente tem que saber exatamente quem foi o causador do dano. Porque a partir do momento em que eu tenho uma ordem judicial para que a rede retire um perfil e ele não faz, é muito fácil. Já está caracterizado que ele, a partir do momento em que ele não age, ele está causando o dano. Mas e quem postou? Quem foi? Essa senha foi roubada? Essa senha foi objeto de hacker? Essa senha foi óbvia demais? Essa senha foi escrita num caderno do lado? Então você vai ter que ter, porque a gente vai sair até da questão do direito do consumidor e a gente vai falar do direito
penal. Ou seja, você tem que ter a autoria e a materialidade. Se você tem a materialidade, que é aquilo que já está na rede, já está publicada, mas quem é o autor? Né? A gente sabe que no mundo digital deixa-se rastros, é possível buscar isso, mas a certeza da autoria é crucial para que você tenha uma condenação. Quais são os caminhos aí, doutor? O consumidor, muitas vezes, ele não sabe que atitude tomar em relação a um crime virtual, né? Uma situação em que ele foi lesado virtualmente. Então, necessariamente, ele precisa, primeiro, documentar toda aquela situação que ele percebeu que teve invasão e registrar numa delegacia especializada, né, uma ocorrência daquilo ali, dizendo, olha, fui vítima, roubaram a minha senha, não fui eu que eu não autorizei esse acesso, né, para que os órgãos especializados possam ter condição de buscar quem é o responsável por isso daí. Existe sim como você chegar o mais próximo possível dessa pessoa, onde foi acessado, quando foi acessado, né? Quem foi, se a pessoa que acessou estava na mesma localidade que aquele usuário. Então, essas situações, elas têm como ser localizadas, tá? Por mais que você acredite que pode se mascarar um IP, o que possa, vamos dizer assim, utilizar uma LAN house, hoje vem se adotando, as empresas vêm adotando cada dia mais procedimentos e protocolos de segurança para evitar esse tipo de circunstância. O anonimato não é total, então. O anonimato não é total, ainda bem, né? Porque hoje a internet ela é considerada por muitos como uma terra sem lei, né? Dizendo que não se tem como fiscalizar, né? Ou como é que fala? Repreender as pessoas que praticam certas condutas que elas não praticariam na vida real. E essa tecnologia, doutor Sandro, ela acaba propiciando que o consumidor se exponha cada vez mais? Chega ao ponto, às vezes, de ser hilário, né? Há pouco tempo agora tem um fabricante que ele está lançando uma geladeira que tem acesso à internet. Ou seja, os seus produtos que estão lá dentro, você já vai poder publicar diretamente na rede social. Quer dizer, até que ponto essa pessoa que é capaz de abrir a porta da sua geladeira, ela pode depois querer reclamar de uma eventual invasão da sua privacidade, né? Fica realmente muito difícil. Agora, o argumento do fabricante é que a partir dessa forma, que você divulgar o que está dentro da sua geladeira, os seus amigos podem dizer se você está tendo ou não tendo uma alimentação saudável ou não. Quer dizer, cada um tem seus argumentos, né? Depois não tem como reclamar, né? Depois não tem como reclamar, né? Vamos dizer assim, o direito à intimidade, né? Ele está no limite que a pessoa dá para as outras pessoas, né? A partir do momento que abre a porta da própria geladeira, né? Não tem mais intimidade nenhuma para a pessoa defender. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a privacidade nas redes sociais. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Sandro Pontual, especialista em direito do consumidor, e Walter Ribas, especialista em direito digital. No programa de hoje estamos falando sobre privacidade nas redes sociais. E apesar da internet ser uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, falta muito para termos uma legislação adequada sobre o uso da rede. O projeto de lei 2126 de 2011 está em discussão no Congresso. Conhecido como Marco Civil da Internet, ele foi objeto de debates, audiências públicas e recebeu contribuição dos próprios internautas. O projeto vai estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres de quem usa a rede de computadores. Dr. Walter, esse projeto pode provocar mudanças significativas no uso da rede? Pode, porque esse projeto, quando ele virar lei, ele, na verdade, vai estar buscando regulamentar um pouco mais a internet, né? E as relações entre as pessoas, né, nos ambientes virtuais. E vai estar se tentando, até como eu falei anteriormente, deixar de ser uma terra sem lei, né? Para ter um pouco mais de regulamentação, tanto no projeto do Marco Civil, quanto nos projetos de penalização, né, das condutas no âmbito virtual. O Marco Civil ele vai trazer regulamentação tanto da situação da ligação entre o usuário e o fornecedor daquele serviço, o provedor, e entre os provedores, né, entre si, como é que eles têm que tratar a informação, como é que eles têm que lidar quando for informado que aquela informação ela deve ser retirada ou que aquela informação é imprópria.
E esse marco, ele está justamente querendo cobrir uma lacuna que hoje não se tem específica para essa ferramenta, né? Porque apesar de estar se aplicando a legislação civil, a legislação penal ela não consegue ser aplicada com exatidão. E se ela não tem, vamos dizer assim, o tipo específico para aquela conduta, deixa de ser apenada e aí a sociedade fica refém daquelas condutas, daquelas pessoas. Essa falta de legislação, doutor Sandro, traz muitos danos para o consumidor? Traz e como o Walter falou, o direito penal ele tem a característica da pena expressa, ou seja, da tipicidade. Se você não consegue encaixar exatamente a conduta, você não consegue a condenação. Então, por exemplo, ainda que o nosso código diga que aquele que causa dano, aquele que subtrai, aquele que divulga segredo, coisas desse gênero, por exemplo, o furto, subtrair coisa móvel alheia. Informação é coisa móvel? Não. A gente sabe que a energia elétrica está equiparada a coisa móvel, mas informação ele não é palpável. Ou seja, então tem determinadas condutas, por exemplo, invadir um banco de dados e olhar somente as informações constitui crime? Pela nossa legislação, não. Porque você não teve, você não se apoderou, você não divulgou. Então, é realmente necessário, boa parte das condutas podem sim, porque a calúnia, a injúria, a difamação, isso tudo já está tipificado no nosso Código Penal. Mas existem determinadas condutas que elas são exclusivas do meio digital. A internet ela é cada vez mais umbíqua, ela é cada vez mais presente. Se a gente não tiver uma regulamentação, a gente pode ter sérios problemas nas nossas relações sociais. Agora, doutor Walter, o projeto prevê que não se pode monitorar, fiscalizar e até filtrar informações. Como é que fica no caso de conteúdos indevidos? Pois é, isso daí é um dos pontos que trazem discussão no Marco Civil, porque, como eu havia dito, a informação hoje ela tem valor, né? Agora, a partir do momento que a informação circula na internet, ela circula por meio de pacotes, né? Que seriam a linguagem da internet. E se o provedor tiver que monitorar todos aqueles pacotes, ele não vai ter condição de processar tudo aquilo ali, né? Hoje a gente tem programas nas empresas e nas redes sociais que procuram, por meio de palavras-chave, filtrar essas informações para poder evitar que tenha palavras de baixo calão ou incentivos à pedofilia e outros crimes, né? Mas o servidor não pode ficar responsabilizado, né, por fazer esse filtro, porque do contrário vai ficar impossível, né, inviável ele operar no mercado. Porque ele não vai ter condição e ele vai viver sendo responsabilizado por situações que ele não teve controle, né? Agora, cabe sim ao usuário e aos demais usuários, como é criado algumas ferramentas de denúncia, né? Você pega em várias redes sociais, até mesmo em sites de pesquisa, existe lá a tecla de denúncia para você poder denunciar que aquele site ou que aquela informação ali é uma informação indevida ou não deveria se constar ali por algum outro motivo, né? Então, essas fiscalizações, elas têm que partir também do usuário. Outro ponto que está ali no Marco Civil que também afeta essa informação é quanto tempo o banco de dados do servidor tem que armazenar aquelas informações que trafegam por ali. Porque hoje, muito do que a gente investiga e do que é feito de pesquisa e se descobre, né, sobre esses crimes, é com base em informações que já passaram por aquele servidor. Só que o Marco Civil determina que os servidores não precisam guardar essa informação por um longo período. Então, o que ocorre? A partir desse momento que ele apaga, aquilo ali apagou um rastro digital, né? Como é que se investiga aquilo ali depois? Doutor Sandro, e no caso das pessoas replicarem conteúdo indevido, como aconteceu com as fotos da atriz Carolina Dickmann que vazaram na internet? Pois é. Quem é responsável nesse caso? Pois é, se antigamente o jornal de ontem embrulhava peixe hoje, né, o que acontece é que uma vez que essa informação cai na internet, ela simplesmente se perpetua. Eu acho que todos nós que já usamos correio, a gente recebe aquelas correntes em um determinado momento, depois elas param e depois num determinado tempo, 1 ano, 2 anos, elas voltam novamente, né? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque o que é que acontece? Ainda que você tenha um marco civil, ainda que você tenha uma ordem judicial mandando retirar de todos os servidores, aquelas pessoas vão obedecer a ordem, mas aquilo também está guardado nos computadores de cada um. Então é muito complicado. Então o que eu diria é o seguinte, tenha muito bom senso no que você postar, tenha muito bom senso em saber o que é privacidade ou não, que é uma coisa que a gente fala que está
que está garantido no nosso artigo 5º, a intimidade, mas intimidade é aquilo que você guarda para você. Se você resolve, sem nenhuma coação, publicar aquilo, depois você não pode chegar e dizer assim, me desculpe, eu estou me sentindo lesado. A coisa não funciona por aí, a gente tem que ter esse bom senso. Agora, no caso da atriz, por exemplo, ela não publicou as fotos foram roubadas do computador, mas aí foram replicadas. Nesse caso, quem é responsável? Pois é, nesse caso, a gente vai ter que buscar a conduta de cada um que replicou aquela foto. Porque a partir do momento em que o caso ganhou repercussão, todo mundo que teve acesso àquela foto, que recebeu no seu e-mail, seu amigo pegou e mandou. Mas se você sabe que aquilo já está acontecendo e você divulga, você está contribuindo com a conduta ilegal, uma conduta ilícita. É crime dessa pessoa. Crime, com certeza absoluta, porque a difamação, a calúnia, a injúria ou qualquer outra coisa que acontece, ela pode começar com um e ela pode ser replicada. Inclusive a ideia do bullying, já estamos falando hoje do cyberbullying, né? Ou seja, várias pessoas, vários usuários se juntam no sentido de propositalmente provocar e causar dor, causar constrangimento a um determinado usuário. Então, quem recebeu as fotos ilícitas e divulgou, praticou crime também. Eu entendo que ele praticou um crime ou de calúnia ou de injúria, né? Não calúnia não, mas seria no injúria e difamação. O Sandro tocou num ponto interessante que conforme a pergunta, qual foi a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade? E uma outra discussão é, qual é a responsabilidade que o servidor tem, que a partir do momento que eu assino aquele serviço para ele me prestar a internet, que ele tem de filtrar o que vem pela internet para o meu computador, né? E o que eu tenho de responsabilidade pelo que eu envio também pelo computador para as outras redes sociais e para as outras pessoas. Tem um problema, desculpa talhar o senhor, mas a gente tem um problema sério nesse sentido, que eu sou visceralmente contra esse monitoramento, porque aí a gente vai esbarrar também no nosso artigo 5º da nossa Constituição, que está lá, que é livre a expressão do pensamento. Veja só, eu vou expressar o meu pensamento. Se depois esse pensamento causar algum dano, que essa pessoa que se sentiu, que ela venha e me processe, me busque qualquer reparação. Mas você fazer qualquer monitoramento antes de eu expressar, será que já não está falando de censura prévia? Então vamos ver agora o que as pessoas falam sobre a exposição nas redes sociais. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Hoje nós vivemos num mundo, né, da internet, nós temos que compartilhar um pouco, mas acho que tem muitas pessoas que acabam se expondo demais. Ficar postando assim tudo que está fazendo, você está se expondo muito, dando informação demais, é meio desnecessário, assim, ficar falando tudo que você está fazendo no dia. Que é muito da minha intimidade, eu não coloco. Mas assim, a informação em si, de ter acesso a vários conhecimentos, eu coloco as minhas opiniões, vejo a opinião de outros amigos. Cada um tem o direito de usar o espaço como quiser e assim eu também posso filtrar da maneira que eu quiser. Que eu adiciono, até que mesmo que eu quero receber. Vai dar privacidade de cada um. Se você não quer ser totalmente aberto, você não vai postar coisas sobre você, mas você vai postar suas ideias. A partir do momento que você coloca na rede, e aí você não tem mais controle. Essa privacidade ela tem que ser pensada antes, que se depois não tem mais controle. Você não permitir a disseminação dela depois que entrou na internet é bem difícil, né? Então acho que o primeiro passo é você tomar bastante conta da sua privacidade. Doutor Walter, é o que a gente estava falando aqui, todo mundo sabe, mas pouca gente pratica, é isso? Exatamente, porque segurança da sua intimidade, né, esse direito, como o Sandro falou, né, ele é um direito seu, mas a partir do momento que você começa a expor isso, né, você está abrindo um pouco mão desse seu direito, né, dessa sua intimidade e compartilhando ela com outras pessoas. E é uma comunidade, né, como se a gente estivesse aqui no meio social. Aquilo que eu conto para você, né, eu estou compartilhando uma intimidade minha contigo. E a partir que a gente faz isso na rede social, a gente está compartilhando isso com o universo, né, de pessoas que a gente está ali se relacionando, né? Então as pessoas sabem que o que vai para a rede social tem a possibilidade de não, como eu falo, de não mais sair de lá, né, ou de aquilo ali reverberar de uma forma negativa, mas ainda assim parece que algumas pessoas têm compulsão, né, por monitorar e divulgar o que estão fazendo minuto a minuto e todos os dias da sua vida, né? Agora, doutor Sandro, isso também pode ser usado pelos consumidores como forma de protesto, mas e quando eles exageram? O que acontece? Aí a gente volta para o nosso Código Civil, né? O nosso Código Civil diz que todo aquele que causar dano, mesmo que exclusivamente moral, tem que reparar. A gente tem que sempre botar as coisas em perspectiva. O fato de você ter o canal, o fato de você poder expressar a sua ideia, né, a sua expressão de pensamento garantido constitucionalmente, não
invalida o direito do outro de ter sua resposta, o seu direito de resposta ou a sua indenização proporcional. Os nossos pais, os nossos avós já diziam, meu filho, olha, o seu direito acaba onde começa o do seu coleguinha. Eu acho que a educação ela é básica nesse sentido. Então, se a gente não começar a prestar atenção nesse tipo, a gente vai ter sérios problemas, né? E no que diz respeito ao consumidor, ele tem sim, se ele teve um produto, se ele teve um serviço negativo, se ele teve uma experiência negativa, cabe a ele sim expor o que ele está tendo. Agora, ele tem que expor dentro dos limites que são cabíveis, né? Você não pode também querer simplesmente difamar uma marca porque você teve uma experiência negativa e aí você começar a imputar condutas criminosas, condutas lesivas, a coisa você tem que ter limite, né? Doutor Walter, e essas informações que são passadas na rede social, elas também são úteis na investigação de crimes e na localização de criminosos? A gente tem visto cada dia mais casos em que a polícia faz investigação por meio das redes sociais para localizar determinado criminoso que ele já sabe que é conhecido. Pelo nome, eles localizam aquele criminoso na rede social e pela rede social eles começam a localizar quais são os padrões de conduta, onde é que ele costuma ir, onde é que ele está, o que ele anda fazendo, né? Já tivemos alguns casos aí já noticiados na mídia de criminosos que foram presos graças à sua exposição nas redes sociais. Então, só para a gente encerrar, um conselho rápido para quem usa a rede social. Bom senso, não tem outra forma. Eu acho que a forma da gente resumir isso tudo é a questão de bom senso. Não divulgue na rede social aquilo que você não divulgaria para o seu vizinho. Eu acho que a ideia é essa. E complementando o Sandro, além de bom senso, também ficar atento às políticas de segurança, né, o seu perfil. Tem sempre as opções lá para você restringir quem é que vai ter acesso àquela informação. Procure não deixar essa informação aberta para todos, né, porque você está sujeito a pessoas que não fazem, que não podem fazer bom uso daquela informação, acessarem aquela informação e por ali começar a querer, enfim, prejudicar a pessoa. Então a pessoa ter cuidado com a política de segurança dele. Bom, com esses conselhos, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Sandro Pontual, Dr. Walter Ribas, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E a gente se vê na semana que vem. Até lá!